disponibilizar, dependendo exclusivamente da prefeitura aí, dele, o negócio era o timing da prefeitura e dele. Doutor Castral, você conhece o doutor Fábio Ribeirão, ortopedista, doutor Fábio Ribeirão? Muito amigo. Essa presidência declara aberto
os trabalhos da 10ª sessão ordinária dessa Casa de Leis. Cumprimento os senhores e senhoras presentes, os ouvintes da Rádio FM Santa Rita e os internautas que nos acompanham ao vivo. Sob a proteção de Deus, iniciemos nossos trabalhos e com discernimento e justiça possamos realizar nossa missão em prol de nossa população e de nossa cidade. Solicito a apresentação do hino nacional brasileiro e o hino de Santa Rita do Passa Quatro. Solicito ao segundo secretário
para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Domingos Antônio de Matos. Presente. José Mari Castaldi. Presente. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira. Presente. Lucas Comim Loureiro. Presente. Luiz Roberto Daldegan Blólio. Presente. Norma Jamos Vilela. Presente. Paulo César Miciato. Sebastião Presente. Sebastião César Barione presente. Vera Regina Ramos do Amaral Pereira. Presente. Consulto os senhores líderes de partidos se concordam com a aprovação e dispensa da leitura das atas das sessões anteriores. Dispensado. As atas das sessões anteriores consideram-se aprovadas. Em seguida, eu solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a leitura dos óbitos ocorridos recentemente em nosso município, solicitando 1 minuto de silêncio. Paulo Alciro Bassi, 3 de junho. Nair Maria de Jesus Pereira, 5 de junho. Elvira Denardi de Oliveira, 8 de junho. Alcindo Gonçalves de Campos, 11 de junho. Salvador Coradelo, 11 de junho. João Aparecido Boles, 14 de junho. Adelino Baioco, 16 de junho. Sebastião Caetano Soares, 16 de junho. Aos familiares, nossos sentimentos, e aos falecidos, 1 minuto de silêncio. Solicito ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura do material do expediente da presente sessão. Ofício 42, 2013, assunto informação. Senhor vereador, com a nossa saudação inicial em atenção ao requerimento número 18, 2013, apresentado pelo nobre vereador Domingos Antônio de Matos, encaminhamos em anexo cópia das informações prestadas pelo Departamento de Obras do município. Ao ensejo, renovamos os protestos de elevada estima e de cinta consideração. Atenciosamente, João Roberto Alves Santos Júnior, prefeito municipal. Ofício 47, 2013, assunto decisão do processo licitatório número 5755/11/0909, pregão presencial 37/2009. Sentido, senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo pelo presente, faço encaminhar a vossa excelência cópia integral da decisão exarada no processo acima epigrafado, que tomamos de imediato após sua advertência na reunião de 4 de junho, próximo passado, quando tomamos conhecimento de possíveis equívocos praticados nos processos relacionados à licitação de serviço de limpeza pública. Informo mais que rigorosamente todos os atos dali decorrentes serão comunicados com cópia a esta ilustre Casa Legislativa, inclusive com a punição de eventuais autores de erros administrativos,
Atenciosamente, Dr. João Roberto Alves Santos Júnior, Prefeito Municipal. Portaria 430, de 6 de junho de 2013, determina a instauração de sindicância administrativa para o fim que especifica. Dr. João Roberto Alves Santos Júnior, Prefeito Municipal da Estância Climática Santa Rita Passa Quatro, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e considerando as determinações contidas no despacho exarado pelo chefe do Executivo Municipal nesta data, em decorrência da adoção de atos administrativos que fazem parte do processo 5755/110909, pregão presidencial número 37 de 2009. Considerando a sentença proferida nos autos do processo, Tribunal de Contas 789/006/08, relativo procedimento licitatório e contrato cujo objeto é a prestação de serviço de limpeza pública, varrição de ruas, avenidas, canteiros centrais, passeios, guias, sarjetas, logradouros públicos e feiras livres, que foram julgados irregulares pela Corte de Contas Estadual. Considerando que, após conhecimento da aludida sentença, a qual diz respeito à tomada de preços número 14 de 2007 e ao contrato número 18 de 2008, 24 de março de 2008, foram adotadas providências pela administração, não em relação a esse procedimento licitatório e ao respectivo contrato, mas a respeito do processo administrativo 5755/11/0909, pregão presidencial número 37 de 2009, que tem como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviço de varrição manual de ruas. Considerando que tais providências motivaram a realização do processo de dispensa de licitação para a contratação de empresa para a prestação de serviços varrição manual de ruas e manutenção e conservação de áreas de lazer, processo 2598/25/0313. Considerando que nos termos do artigo 185 da Lei Complementar 37, de 6 de junho de 2012, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar assegurada ao acusado ampla defesa. Resolve, artigo 1º, fica determinada a instauração de sindicância administrativa para apuração de eventual irregularidade no serviço público municipal em decorrência de atos administrativos adotados após a publicação da sentença proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nos autos do processo TC 789/00608, constante do processo administrativo número 5755/11/09/09, pregão presidencial número 37 de 2009. Artigo 2º. São designados para compor a comissão de sindicância para apuração do que for necessário os seguintes servidores municipais: Luiz Aparecido Correia, presidente. Bruno Felipe Siqueira César, membro. Simonirley Dentel Arioli, membro. Enio Fadel, membro. Artigo 3º. O processo de sindicância administrativa deverá estar concluído em até 15 dias da data da publicação da presente portaria. Parágrafo único. O prazo a que se refere o caput deste artigo poderá ser prorrogado pelo prefeito, desde que ocorra motivo relevante devidamente justificado. Artigo 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Feitura da Estância Climática Santa Rita Passa Quatro, 6 de junho de 2013, Dr. João Roberto Alves Santos Júnior, Prefeito Municipal. Processo 5755/110909, pregão presidencial número 37 de 2009. Vistos. Avoco nesta data da sessão de licitações o processo acima epigrafado que dispõe sobre a contratação de empresa para a prestação de serviços de varrição manual de ruas, avenidas, canteiros, centrais, passeios, guias, sarjetas, logradouros públicos e feiras livres, com recolhimento e remoção dos resíduos, limpeza e manutenção de 5 áreas de lazer: Cachoeira de Três Quedas, Jardim do Lago, Deserto do Alemão, Centro de Lazer do Trabalhador, Parque Turístico Municipal e Ginásio de Esportes do município. A razão de avocar esse processo nessa oportunidade diz respeito ao fato de ter sido surpreendido por alerta formulado por vereadores em reunião no dia 4 de junho de 2013, em particular, relatado pelo Dr. Domingos Antônio de Matos, presidente da Câmara Municipal. Em suma, e agora analisando detidamente esses autos, constato e verifico, conforme relatado ao senhor presidente da entidade, que o processo aqui epigrafado, que culminou com a celebração do contrato administrativo número 96 de 2009, entre a empresa GMA Projetos e Construções Limitada e essa municipalidade, recebeu o encarte do Tribunal de Contas 789/06/08, procedimento esse que tramita perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e que julgou irregular a tomada de preço número 14 de 2007 e o contrato respectivo, de número 18 de 2008, celebrado também entre a empresa GMA Projetos e Construção Limitada
e o município em decisão datada de 7 de janeiro de 2013. Nota que a decisão extraída do processo TC 78906/08, canhestramente anexada a esses autos, ocasionou uma série de manifestações subsequentes que ensejaram a adoção de atos administrativos eivados de vícios decorrentes do equívoco daquela própria juntada. Observa ainda que a própria empresa contratada, tendo sido notificada para exercitar as prerrogativas concernentes ao exercício do contraditório e da ampla defesa, também não detectou a divergência entre o contrato então vigente, de número 96/2009, e objeto da decisão do Tribunal de Contas do Estado, São Paulo, juntado aos autos, referente ao processo 18/2008, tendo-se limitado a destacar que não deu causa à rescisão, já que as impropriedades que teriam sido detectadas foram decorrentes de vícios no edital do procedimento licitatório. Diante daquele torcido contexto, a Procuradoria do Município remeteu o processo ao gabinete, com manifestação pela rescisão contratual, o que restou acolhido em decisão de folha 996, datada de 15 de abril de 2013, que determinou também a instauração de sindicância administrativa, com o escopo de apurar as inconsistências que culminaram com o julgamento de irregularidade proferido pela Corte de Contas Paulista. Paralelamente a este procedimento, que culminou com a rescisão do contrato 96/2009, que teria vigência até o dia 9 de maio, próximo passado, folhas 972, e ainda calcado na decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, concernente ao contrato 18/2008, o Departamento de Serviços Municipais e Sistema Viário, na pessoa do senhor diretor, invocando a preocupação com possível descontinuidade dos serviços públicos de varrição, considerados essenciais, pugnou pela contratação emergencial da empresa para dar atendimento ao objeto em apreço, o que levou à formalização de procedimento administrativo de dispensa de licitação, com enquadramento no artigo 24, inciso 4º da Lei de Licitações. Por outro lado, muito embora o artigo 53 da Lei Federal número 9.784/99, na mesma linha da súmula 473 do Egresso Supremo Tribunal Federal, confira à administração o poder de anular seus próprios atos, quando derivados de vício de legalidade, ou de revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, certo é que eventual rescisão imediata do contrato em vigência de número 020/2013 ocasionaria ainda mais prejuízos aos administrados, na medida em que ensejaria a descontinuidade dos serviços públicos essenciais. Isso porque, diga-se, não se vislumbra, nesta oportunidade, qualquer prejuízo ao interesse público nesta contemporânea contratação. Pelo exposto, diante da divergência entre o contrato então vigente, de número 96/2009, e objeto da decisão do Tribunal de Contas do Estado, juntada nos autos, referente ao contrato 18/2008, e particularmente das decisões administrativas subsequentes, tomadas por decorrência do equívoco aqui narrado, e ainda como forma de sanear as inconsistências até aqui já verificadas, determino. Item 1. A instauração de sindicância administrativa visando apurar as responsabilidades funcionais pelos fatos descritos nessa determinação, pelo que baixe também nessa data portaria deflagrando o procedimento. Item 2. Sejam prestadas informações pelo setor de licitações acerca do andamento do certame licitatório ordenado por decisão de minha lavra, acostado à folha 73, o processo de contratação emergencial número 2598/25/03/13, datada de 22 de abril de 2013. Item 3. Seja oficiado o Ministério Público da Comarca, dando-se conhecimento da presente, bem assim das providências desse logo ordenadas, ressaltando-se no ofício que todo o andamento dos procedimentos instaurados com base nessa decisão serão prontamente encaminhados ao digníssimo promotor de justiça. Item 4. Seja oficiado a Câmara Municipal, dando-se da mesma forma conhecimento desta, informando que todos os desdobramentos decorrentes das providências aqui ordenadas serão remetidos à edilidade. Item 5. Deixe por hora decretar a invalidação do contrato administrativo 20/2013 diante da essencialidade dos serviços públicos prestados. Cumpra-se. Santa Rita Passa 4, 6 de junho de 2013, João Roberto Alves Santos Júnior, Prefeito Municipal. Ofício 74/2013. Sete 4/2013, 73/2013, 72/2013, 71/2013, 70/2013,
69/2013, 68/2013, 67/2013, 66/2013, 65/2013, 64/2013 e ofício 63/2013. O assunto envia respostas referentes às indicações dos senhores vereadores que se encontram à disposição da Secretaria dessa Casa. Requerimento 30/2013. Requeremos à mesa, após as formalidades regimentais, ouvido o plenário, com fundamento no artigo 7º, incisos 8º e 9º da Lei Orgânica Municipal, informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal sobre todos os gastos realizados com gráficas no exercício de 2013. Solicitamos ainda que envie cópia de todos os empenhos e licitações dos serviços gráficos realizados pelo município de janeiro de 2013 até a presente data. Sala de sessões, professor Zé Gonçalves, 17 de junho de 2013. Vereadores, Dr. Domingos Antônio de Matos, presidente, Paulo César Miciato, Lucas Comino Loureiro, Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, Norma Ramos Vilela, José Mário Castaldi, Sebastião César Barioni. Requerimento 030/2013 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que não estiverem que se manifestem. Requerimento 030/2013 aprovado por unanimidade. Requerimento 31/2013. Requeremos à mesa, após as formalidades regimentais, ouvido o plenário, com fundamento no artigo 7º, inciso 9º e 16º da Lei Orgânica Municipal, informações do excelentíssimo senhor prefeito municipal sobre a prestação do serviço de transporte urbano, tendo em vista que já se passaram 6 meses e a população vem aguardando com muita preocupação o desenrolar do assunto, já que meses atrás o senhor prefeito municipal deu um prazo para o término de serviços pela empresa que o presta informalmente e até hoje não apresentou solução, prorrogando constantemente o prazo que havia dado e sem apresentar qualquer esclarecimento a essa Câmara Municipal, nem à população, deixando a todos com extremo receio de término de serviço sem uma solução adequada para a população mais carente de nossa cidade. Sala de sessões, professor Zé Gonçalves, 17 de junho de 2013. Vereadores, Dr. Domingos Antônio de Matos, presidente, Paulo César Miciato, Lucas Comino Loureiro, Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, Norma Ramos Vilela, José Mário Castaldi e Sebastião César Barioni. Requerimento número 031/2013 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que não estiverem que se manifestem. Requerimento 031/2013 aprovado por unanimidade. Requerimento 32/2013. Requeremos à mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o plenário, com fundamento no artigo 5º, inciso 33º da Constituição Federal, combinado com os artigos 7º, inciso 9º e 16º da Lei Orgânica do Município, a solicitação junto à Prefeitura Municipal de cópia do processo administrativo número 1286/13, referente ao pregão presidencial número 23/2013, realizado no último dia 3, bem como a explicação do porquê o edital não foi publicado no site dessa municipalidade, conforme cópias extraídas do mesmo. Sala de sessões, 17 de junho de 2013, vereadores, Dr. Domingos Antônio de Matos, presidente, Paulo César Miciato, Lucas Comino Loureiro, Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, Norma Ramos Vilela, José Mário Castaldi e Sebastião César Barioni. Requerimento 032/2013 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que não estiverem que se manifestem. Requerimento 032/2013 aprovado por unanimidade. Requerimento 33/2013. Requeremos à mesa, após as formalidades regimentais, ouvido o plenário, com fundamento no artigo 7º, incisos 8º e 9º da Lei Orgânica Municipal, informações sobre quais cursos, seminários e viagens os servidores do Departamento da Agricultura e Meio Ambiente participaram desde janeiro de 2013. Solicitamos ainda cópia de todos os adiantamentos, bem como relação de todos os servidores efetivos ou não que realizaram os cursos, seminários e viagens, e respectivos documentos comprovantes das despesas do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente de janeiro de 2013 até a presente data. Sala de sessões, professor José Gonçalves, 17 de junho de 2013, vereadores, Dr. Domingos Antônio de Matos, presidente, Paulo César Miciato, Lucas Comino Loureiro, Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, Norma Ramos Vilela, José Mário Castaldi e Sebastião César Barioni. Requerimento 033/2013 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão
e os que não estiverem, que se manifestem. Requerimento 033/2013, aprovado por unanimidade. Requerimento 34/2013. Requer a mesa, após as formalidades regimentais e ouvido o plenário, que sejam enviados votos de aplauso e congratulações aos organizadores, apoiadores, jogadores e ao homenageado do primeiro campeonato de futebol de areia, Comunidade Boa Vista, sendo organizador Wellington, homenageado Sr. Albertinho Gusson, apoio deputado estadual Roque Barbieri, através de seu assessor Gilberto Ribeiro, Antônio Carlos da Silva, Popular Bia, e as 10 equipes que participaram: Mangue Seco B, Meninos do São Luís, Formigão, Oratório, Bar do Luciano, ABC, Blue Devils, ADB, os Havaianos e os Metílocos. Justificativa. Foi realizado nos últimos 3 meses, terminando no domingo passado, dia 16 de junho, no campo de areia do Centro de Lazer do Trabalhador, o primeiro campeonato de futebol de areia, Comunidade Boa Vista, que, nesta versão, homenageou o querido Sr. Albertinho Gusson, que foi treinador de futebol em nossa cidade por muitos anos. Agradeço especialmente ao deputado Roquinho, que não mediu esforços para que esse campeonato fosse realizado. O time campeão foi os Metílocos, e já está marcado para janeiro de 2014, o segundo campeonato de futebol de areia, Comunidade Boa Vista. Sala de sessões, professor Zé Gonçalves, 17 de junho de 2013, Dr. Domingos Antônio de Mato, presidente. Requerimento número 034/2013 entra em discussão. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem, que se manifestem. Requerimento 034/2013, aprovado por unanimidade. Indicação 153/2013. Indica ao senhor prefeito municipal que verifique junto ao setor competente a colocação de massa asfáltica na rua Carlos Queiroz, altura do número 52, no bairro Coronel Vitor Meirelles, onde existem buracos, crateras. Justificativa. A presente propositura visa atender às reivindicações dos moradores da referida rua, pois os buracos, crateras, existem no logadouro. Existente no logadouro podem causar acidentes de trânsito, entre outros danos. Sala de sessões, professor Zé Gonçalves, 14 de junho de 2013, vereador Lucas Comim Loureiro. Indicação 154/2013. Indica ao sentido do senhor prefeito municipal para que seja realizado projeto paisagístico para melhor aproveitamento da Praça Mário Matoso, para que possa receber melhor os eventos ali programados. Justificativa. A Praça Mário Matoso apresenta grande extensão e seus canteiros precisam ser reordenados, a fim de permitirem melhor aproveitamento pelo município para a realização de eventos municipais, como a tradicional festa italiana. Sala de sessões, 17 de junho de 2013, vereador Paulo César Miciato. Indicação 155/2013. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja consertada a faixa de sinalização no asfalto que serve de orientação aos motoristas próximo à entrada do cais. Justificativa. A faixa pintada no asfalto não apresenta solução para o motorista fazer a conversão para retornar à Avenida Pio Corso, e nem solução para quem vem da Avenida Oscar de Oliveira Alves fazer o retorno para entrar no cais. Sala de sessões, 17 de junho de 2013, vereador Paulo César Miciato. Indicação número 156/2013. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja realizado pelo departamento competente a verificação de toda a extensão de cercas de propriedades rurais da via Zequinha de Abreu, para que evite de uma vez por todas os graves acidentes que vêm ocorrendo na referida via pela invasão de animais na pista. Justificativa. Recentemente tivemos acidentes com animais na pista desta via, o que causa sérios riscos à vida das pessoas que utilizam nossas estradas, tanto a via Zequinha de Abreu como os demais vicinais que servem a cidade, ocasionando graves acidentes e riscos de vida à nossa população. Sala de sessões, 17 de junho de 2013, vereador Paulo César Miciato. Indicação 157/2013. Indica ao senhor prefeito municipal para que seja melhorada e revitalizada a iluminação da Avenida Professor Oscar de Oliveira Alves e Trevo José Colucci. Justificativa. A iluminação da referida avenida tem por objetivo aumentar a segurança do munícipe, que utiliza a continuação da Pio Corso para fazer caminhadas, andar de bicicletas, etc. A iluminação do trevo, além de aumentar a segurança do tráfego de veículos, que chegam à cidade, também servirá para reforçar o paisagismo e o belo acesso que esse trevo se tornou, verdadeiro cartão postal de nossa cidade.
Sala de Sessões, 17 de junho de 2013, vereador Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira. Indicação 158 de 2013. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja dado prioridade às micros e pequenas empresas locais nas compras e licitações da prefeitura. Justificativa. A prefeitura municipal poderá orientar as empresas municipais a atenderem às exigências da lei, como procedeu a prefeitura de Escalvado, elaborando cartilha com todas as orientações, e cito também o exemplo da prefeitura de Pilar do Sul, que decidiu adotar uma forma inovadora de licitação de produtos para a alimentação escolar. Ao invés de comprar, estocar os produtos e distribuí-los pelas escolas do município, a prefeitura construiu uma nova forma de atuação que permite o fortalecimento das empresas locais e, ao mesmo tempo, respeita a legislação vigente. Respaldada por pareceres jurídicos que atestam a legitimidade do procedimento, a prefeitura estudou a situação geográfica de suas 13 escolas municipais e estaduais e concluiu por dividir o município de Pilar do Sul em 4 setores. Abriu licitação para o fornecimento de alimentação escolar a ser feito diretamente pelas empresas nas escolas. E mais, classificou o objeto licitado por ramo de fornecimento dos produtos: leite natural tipo B, pães, gás, gêneros alimentícios estocáveis, carnes e frios. Esse procedimento provocou uma economia de gastos, até então arcados pela prefeitura, com distribuição que passou a ser feita pelas empresas e com o armazenamento desses produtos, reduzidos apenas aos itens estocáveis, logística inteligente. Pilar do Sul apresenta hoje aproximadamente 5.500 alunos matriculados. Para as empresas, o resultado também foi positivo. Ao dividir por setores o fornecimento, o custo de logística passou a ser importante, a ponto de melhorar a competitividade das empresas locais. Além disso, um maior número de empresas para participar na condição de fornecedores de produtos ao poder público. E nessas empresas, alguns novos postos de trabalho já estão criados, como reflexo da boa receptividade à iniciativa da prefeitura. Mantendo o equilíbrio saudável da competição, cerca de 20% dos vencedores das licitações foram empresas de fora do município de Pilar do Sul, enquanto 80% das vencedoras são empresas locais. Os alunos ainda ganham em qualidade. Antes, por exemplo, apenas uma padaria fornecia pãezinhos a todas as escolas. Tinha que produzir os pães com muitas horas de antecedência para poder entregá-los, muitas vezes com atraso. Hoje, 3 padarias situadas mais próximas das escolas podem entregar seus pães a tempo e com melhor qualidade. São ações que fortalecem a micro e pequena empresa local, geram postos de trabalho e melhoram a renda do município, que tem cerca de 26 mil habitantes. Sala de Sessões, 17 de junho de 2013, vereador Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira. Senhor presidente, aproveitando as indicações, eu queria apresentar a todos os vereadores que a gente possa fazer junto essa indicação. Semana passada foi procurado pelo Vitor, ele e os amigos são praticantes do futebol americano e eles pedem que a gente faça uma indicação à prefeitura, ao departamento de esportes, para que viabilize o incentivo, né, e a vinda da criação desse esporte no nosso município. O Vitor está aqui presente hoje, né? Então, fazer essa indicação verbal, acho que todos assinam embaixo, né, para a gente estar enviando para a prefeitura e pedir que o senhor prefeito, juntamente com o departamento municipal de esporte, cultura e lazer, possa dar uma atenção devida a esses atletas aí, para estar aprimorando esse esporte da nossa cidade, visto que é um momento forte do esporte no nosso país, tem as Olimpíadas por aí, é um momento de estar incentivando todos os esportes, né? E vem de encontro também com a lei que nós aprovamos aqui da criação do Bolsa Atleta, que a gente espera que o senhor prefeito regulamente e coloque em prática. Então, queria ver se todos, né, que a gente encaminhe para o senhor prefeito. Então, essa indicação, amanhã a gente pede para a Secretaria da Câmara estar encaminhando. Todas as indicações apresentadas, inclusive apresentada pelo vereador Lucas, de maneira verbal, será amanhã reduzida a termo e com certeza será assinado por todos os companheiros vereadores, serão aí encaminhados à prefeitura para as medidas cabíveis. Ofício
146/2013, assunto solicita informação. Senhor provedor, endereçado ao Reinaldo Zaniato Júnior, provedor da Santa Casa da Misericórdia. Esta Câmara Municipal vem através do presente, com fundamento nas leis 3.090/2013 e 3.098/2013, solicitar informações a esta Santa Casa de Misericórdia quanto aos esclarecimentos sobre a prestação de serviços médicos recentemente comentados no jornal A Gazeta e também nas redes sociais. Tomamos a liberdade de fazer tal solicitação, amparados pelo excelente relacionamento que temos com essa entidade, a qual reputamos estar entre as principais de nosso município. Baseamos-nos também nos diversos encontros que tivemos com o amigo e diretor dessa Irmandade, Sr. Mário Lira Júnior, o qual sempre demonstrou extrema preocupação para esclarecer o que for necessário, tanto a esta Câmara Municipal e seus vereadores, bem como a toda a população santarritense. Isto posto, gostaríamos de sermos informados sobre os problemas relatados pela senhora Érica Araújo Oliveira, referente a seu sobrinho, conforme tema relatado e acompanhado pela administração da Santa Casa de Misericórdia, na rede social e jornal A Gazeta. No aguardo de manifestações de vossas senhorias, aproveito o ensejo para apresentar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Vereador Dr. Domingos Antônio de Matos, presidente desta Câmara. Um ofício semelhante a esse, de número 145/2013, está sendo enviado também pelo Dr. Domingos Antônio de Matos, presidente dessa casa, à Comissão Especial de Convênios de Saúde Pública. Só para esclarecer a expedição desses ofícios, alguns meses atrás, nós, todos os vereadores, estávamos aqui brigando, engajados para o repasse de verbas maiores para a Santa Casa. E naquela ocasião, todos se lembram que nós alertamos a diretoria da Santa Casa que nós iríamos exigir excelência de atendimento, tendo em vista que o repasse solicitado estava sendo feito, eles se diziam satisfeitos com aqueles valores. No entanto, a gente tem acompanhado os jornais e as redes sociais, e nós estamos encontrando aí algumas manifestações de descontentamento. Tá? Até que agora, a moça se identificou o nome do sobrinho dela de 4 anos, que não teve um atendimento digno junto à Santa Casa. Isso foi o que motivou para a gente aí a expedição de um ofício ao Conselho de Saúde e também à diretoria da Santa Casa. Nós não estamos com isso julgando ninguém aqui antecipadamente, tá? Só que eu acho que a nossa população merece um esclarecimento do que aconteceu e também um esclarecimento de eventuais medidas que serão adotadas pela diretoria da Santa Casa para que isso não volte a acontecer. Nós precisamos sim de médicos em Santa Rita, mas precisamos de médico de qualidade e compete aí a diretoria da Santa Casa cobrar da firma responsável pelos plantões. Eu quero acreditar que dinheiro não esteja faltando na saúde. Afinal, o que foi pedido foi entregue. Agora, não é admissível que um médico alegue que não pode tirar um raio-x para diagnosticar a sua paciente. Tá? Eu defendo a Santa Casa, defendo a diretoria, acredito na diretoria, todos nós aqui acreditamos, mas eu quero crer que essas denúncias, que não são anônimas, ou se assim entenderem, deixarão de ser com um ofício nosso, que esse ofício possa embasar aí um procedimento administrativo para se apurar o que realmente aconteceu nesse atendimento e que dê uma satisfação para a população. E mostre também que nós, vereadores aqui, estamos preocupados e atentos com a qualidade do atendimento na nossa Santa Casa. Por isso, esses 2 ofícios. Senhor presidente, eu gostaria de me manifestar como médico da Santa Casa, como pediatra, como se tratou de uma criança de 4 anos. Inicialmente, eu gostaria de perguntar à nossa colega, a doutora Vera, se ela tem conhecimento desse fato. A mim também não chegou nada sobre essa criança, então a gente acredita que se tem a queixa deve realmente ser apurada, mas desconhecemos esse fato. Não, como os 2 pediatras da Santa Casa que somos. Não, nós também não estamos
foi colocado pela reclamante que o plantonista atendeu a criança, não acionou o pediatra, tá? Deixa bem claro isso. Tá? Chegou uma criança na Santa Casa. O que acontece? Chama a especialidade, chama o pediatra. Provavelmente ela não esperou ser chamada. Porque na realidade, assim, quando entra uma criança no hospital, o plantonista não é pediatra. Ele chama o pediatra que está na supervisão. Que sou eu, o Castaldi e o Onésimo também está fazendo. Quer dizer, a mim não me consultou, a ele também então. Correto. É só que, não, eu concordo. Pelo que ela narrou e deu nomes, por isso que nós pedimos, eu acho, para que seja apurado, porque não foi uma denúncia anônima. Ela fala que não chegou a ser internado, uma criança de 4 anos, que o plantonista primeiro teria falado que era uma faringite, depois o segundo plantonista que era uma gastrite, e foi para Porto Ferreira e lá ficou diagnosticado que estava com pneumonia. Tá? Então isso está com os nomes dados aos bois, está constando, eu acho que merece. O dia, o médico tem tudo, então eu acho que merece ser apurado. Por isso que nós pedimos, não estamos realmente, os pediatras não foram acionados. Ela realmente não fala. Mas então o erro foi do plantonista, porque na realidade, quando o plantonista pega uma criança, ele não é pediatra, tem uma supervisão de pediatria. Então ele teria que ser chamado, o plantonista teria que ser chamado o pediatra. Mas por isso, doutora, que nós estamos pedindo a apuração desse erro. Se o plantonista errou e não chamou o pediatra, que ele seja punido e aprenda que na próxima vez tem que chamar o plantonista, que é o pediatra. É por isso, é isso que nós estamos pedindo. O presidente permite uma parte, como membro da Comissão de Saúde, assim como a vereadora Norma, nós vamos, Norma, estamos indo até a Santa Casa, ou amanhã ou no próximo dia, conversando com a direção e vendo uma maneira de estar regulamentando a ação do plantonista no caso de chamar as especialidades, não é? Porque sempre chama, não sei por que não foi chamado. Então, eu acho que seria aí um jeito de estar solucionando, que eu tenho certeza que se chamasse qualquer um de vocês, a criança seria atendida de maneira correta. Então nós estaremos indo até lá e checando essa informação aí, junto com os demais membros da comissão também pertencentes à Prefeitura e o Conselho Municipal de Saúde. Há necessidade da leitura da mensagem ou não? Ou está à disposição dos vereadores depois, se quiserem dar uma olhada, certo? Câmara Municipal, balancete da receita e despesa do mês de maio de 2013, encontra à disposição dos senhores vereadores e secretários dessa casa. Telegrama sobre repasse de verbas vindo do Fundo Municipal de Saúde. Também convites para a festa italiana, no dia 6, 7 e 8 de julho. E também um ofício convidando todos os senhores vereadores para a 5ª Conferência Municipal das Cidades, que será realizada no dia 24 de junho de 2013, às 19h30 no Teatro Mário Covas. O tema a ser abordado é Quem muda a cidade somos nós. Reforma urbana já. A participação de todos é muito importante para a coleta de sugestões que serão encaminhadas à Conferência Estadual. Assinada pelo Sérgio Alves dos Santos, diretor do Departamento de Administração, Planejamento e Gestão Estratégica. Então, dia 24 de junho de 2013, na próxima segunda-feira. A seguir, eu ofereço a palavra ao primeiro inscrito no livro de oradores, o vereador Lucas Cumim Loureiro. Senhor presidente, caros colegas, plateia aqui presente, ouvintes da Santa Rita FM, e internautas que acompanham pelo site da Câmara Municipal,
Vamos lá. Primeiramente, no começo dessa semana, a gente foi, pelo menos eu, procurado por várias pessoas, inclusive que eu estava lá no evento dos violeiros na comunidade Nossa Senhora das Dores, e todo mundo foi surpreendido pela falta d'água do penúltimo domingo, né, que foi feita a manutenção, segundo a explicação da prefeitura, manutenção das bombas, enfim, dos tanques. A manutenção tem que ser feita, a gente até parabeniza o departamento pelo trabalho, só que acho que só faltou aí uma comunicação para a população, para que todo mundo tivesse aí preparado para essa falta de água durante o dia todo, né? Final de semana, muitas donas de casa, o pessoal tira esse dia para estar lavando a sua roupa, para estar, enfim, fazendo os serviços da casa. Se houve uma divulgação, a maioria não ficou sabendo, né? Pode até ter feito alguma divulgação por parte da prefeitura, mas não foi uma ampla divulgação que todos tivessem tomado conhecimento. Então a gente pede que da próxima vez seja tomado um cuidado maior nesse sentido da divulgação. Outro ponto, eu torno a vir aqui para falar a respeito do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Insistentemente tenho vindo a essa tribuna e pedindo simplesmente que o senhor prefeito reenvie para essa Câmara o anteprojeto de lei como projeto para que nós votamos e que seja colocado em prática o Conselho de Proteção e Defesa dos Animais, e que junto com esse conselho, em trabalho com a prefeitura e os demais setores, seja providenciado, por exemplo, os zoonoses, enfim, todo o atendimento com relação aos animais. Já se passaram aí, isso que foi em fevereiro que eu enviei esse anteprojeto de lei, e até o momento nada por parte do Poder Executivo. Outra notícia que o pessoal procurou, e eu também quando li fiquei muito chateado, foi com relação à notícia do jornal O Santarritense a respeito da possível retirada das árvores lá dos trevos, né, a famosa neve da montanha aí que no último mês encantou todo mundo da cidade, e os visitantes e os turistas. No dia de Santa Rita, por exemplo, era fila de carros tirando foto. Eu acho que virou já um ponto turístico da cidade, aquelas plantas. Se realmente proceder essa notícia que a prefeitura pretende retirá-las, eu acho que deve ser revista, e se não procede, que deve vir a público dizer que não procede. O que não pode é ficar essa dúvida, todo mundo questionando a gente. De antemão, a gente, acho que a maioria é contra essa retirada dessas árvores, que pelo contrário embelezou. Já foi feita a retirada, no pé delas havia uma planta roxinha. Quando foi plantada, a ideia é que quando essa perdesse a florada, a roxinha tivesse a florada dela. Mas no começo do ano já foi passada a roçadeira e retirou essas plantas que foram plantadas, foram compradas, enfim, um gasto aí que foi tirado dessas plantas e a gente não sabe o porquê. Então a gente espera que o mesmo não seja feito com essas plantas aí que a gente acompanha as redes sociais. Acho que difícil a pessoa que não curtiu uma foto das árvores brancas aí. Outro ponto que traz até a tribuna foi que durante a semana passada, aqui na Câmara, fui procurado por uma munícipe, os vereadores têm cópia, ela protocolou junto à Prefeitura pedidos de informação. Enfim, aqui foram 7 questionamentos que ela fez ao senhor prefeito, como cidadã, se identificou de maneira correta, protocolou no dia 6 de maio, junto à Prefeitura. No dia 23 de maio, ela recebeu a resposta do senhor prefeito, né, em atenção ao requerimento protocolado dessa Prefeitura, sob o número 3779, encaminhamos cópia da informação prestada pela Procuradoria Jurídica do município, onde ele anexa a cópia do Procurador Jurídico, que indefere o pedido de informação da cidadã, e dizendo que as informações requeridas deviam ser buscadas de maneira direta e pessoalmente, presencialmente, junto à administração, e que eles não poderiam estar dando as informações por escrito para a munícipe. É um tanto estranho, em 2013, uma prefeitura negar informação ao munícipe, né? Tendo em vista que tem um decreto, o decreto 2385, de março desse ano, onde então o prefeito em exercício, Dr. Leandro Luciano dos Santos,
ele dispõe sobre o acesso à informação pública pela sociedade. Ele cria o SIC, né? O pedido aqui na seção, no artigo 13º, diz que o pedido de informação pública deverá ser feito formalmente ao Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, criado através desse decreto, na Procuradoria-Geral do Município, a mesma que negou a informação, né? Por meio físico, devendo constar obrigatoriamente o nome do requerente, como a senhora fez, o número de documento de identidade, como ela fez, o endereço físico ou eletrônico do requerente, como ela fez, e as questões, no caso, que queiram ser obtidas. Aqui também, num artigo desse mesmo decreto de março, diz que só são vetadas as informações que seguem em segredo de justiça, enfim, que não são o caso das informações que ela solicitou. Então, a gente pede que o procurador reveja os seus conceitos aí de transparência e reveja e que tome conhecimento dos decretos publicados pelo prefeito, pelo município, para que não incorra em erro novamente e que não negue informação a mais nenhum cidadão. Que em 2013, com o portal da transparência, enfim, negar uma informação a qualquer cidadão, principalmente de maneira escrita, é um tanto quanto estranho e um tanto quanto absurdo, não é? E ainda mais que compete ao departamento dele, compete dentro da Procuradoria, está criado o SIC, Serviço de Informação ao Cidadão. Então, que o SIC comece a funcionar e que o chefe do SIC dê a informação correta. É isso por hoje, muito obrigado. Ofereço agora a palavra ao segundo inscrito no livro de oradores, o vereador Leopoldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretários, colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Boa noite, ouvintes da rádio e internautas. Primeiro, eu preciso fazer um esclarecimento aqui, me esclarecer, que quando o primeiro secretário, Paulo Michato, estava fazendo a leitura da indicação da eliminação, me veio uma dúvida se já não havia sido feita por algum colega anteriormente. Fiquei com a percepção que, então, se tivesse sido feito, seria apenas um reforço aí. Bom, o mais difícil é a gente ter um trevo de acesso à cidade, são dois, né, bonito como o nosso, e acho que reforça a nossa vocação turística, coisas que a cidade consegue fazer de maneira espontânea, né, e causar um efeito um impacto grande na população e nos visitantes, naqueles que nos visitam. Então, já que a gente já tem o mais difícil, por que usufruir disso apenas por poucas horas durante o dia, né? Então, eu sugiro ao senhor prefeito que consiga juntar aí a empresa responsável, né, fornecedor de energia, para iluminar o trevo de acesso. Não só vai embelezar mais a gente poder se beneficiar disso por mais horas durante o dia, mas também aumenta a segurança daqueles que estão transitando, cruzando ali, quem vem de Porto Ferreira e outros caminhos. E na continuidade, também está bastante bonita o acesso da cidade, da Oscar de Oliveira Alves, ali indo para o sanatório, só que ele tem um quesito adicional, que é a segurança dos esportistas, dos transeuntes, que agora a gente tem um dia bem mais curto, a noite chega bem mais cedo, e pega justamente o horário de pico das pessoas transitando. Isso deve acontecer com mais frequência agora no próximo mês de julho, por ser período de férias, e inclusive porque ser o mês com os dias mais curtos do ano. Então seria de bom tom poder iluminar aquilo para valorizar o acesso, mas também aumentar a segurança das pessoas que ali trafegam, já que não há uma ciclovia, não há um espaço específico para as pessoas transitarem. Eles dividem o acostamento, né? Eventualmente, no final do dia, é o período de menor
acuidade visual, não está nem escuro nem claro, a gente pode incorrer em algum perigo aí para as pessoas, para os pedestres daquela região. Em relação à sugestão de priorizar as micro e pequenas empresas, não há nenhum intuito de pensar em favorecimento, né? A Lei Geral de Micro e Pequenas Empresas já estipula cotas de participação de pequenas empresas nas licitações. Isso tem que ser observado porque é um entendimento federal, mas não há na lei nada que priorize, não favoreça, mas que priorize as micro e pequenas empresas locais, né? Então a minha sugestão é para que o Executivo possa lançar mão de estratégias inteligentes, como a de Pilar do Sul, que é uma cidade de 26 mil habitantes próxima a Sorocaba, não para favorecer, mas para aumentar as chances das empresas locais participarem e serem vencedoras de licitação. A gente tem uma grande dificuldade de geração de riqueza, geração de renda na cidade, e qualquer alternativa que se pense demanda a administração de muitas variáveis. Para você trazer uma empresa para cá, além de você ter que ter o interessado, a empresa, o local, a estrutura física, investimento, tempo, que são coisas que ficam fora da mão do Executivo. Nesse tipo de situação, como a Prefeitura implantou, em Pilar do Sul, basicamente depende do interesse do Executivo e dos seus departamentos, né? Ao separar, dividir a cidade em 4 setores, ele conseguiu levar um componente bastante importante para a licitação, que é a logística, que é a entrega. Então, ao invés de simplesmente olhar preço, em entrega unificada no decorrer do ano, ou em algumas entregas, poucas entregas, e favorecer grandes empresas, provavelmente fora da cidade, no fornecimento de alimento, a Prefeitura colocou um componente importante na licitação, que é a entrega. Isso deixou o empresário local mais competitivo. Uma empresa de fora ia ter dificuldade de atender os prazos e os custos de logística e distribuição. Então ele conseguiu manter esse recurso dentro do próprio município. Se a gente pensar que hoje a nossa maior receita municipal vem de repasses estaduais e federais, conseguir garantir que essa verba se mantenha no município, seja compartilhada entre os empresários da cidade, pode contribuir deveras para a manutenção do desenvolvimento econômico. Boa noite. Convido agora o vereador Paulo César Miciato para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhor secretário, novos colegas, plateia presente, ouvintes da Rádio Internauta, muito boa noite. O que me traz à tribuna, senhor presidente, só em resposta ao ofício da abertura da sindicância pela administração municipal executiva, nos reunimos hoje também na sala do plenário, também já definimos quem vai ser nossa comissão, né, na SEI da limpeza pública, né? Que você deve anunciar depois aí, né, na tribuna. Vamos continuar nosso trabalho, independente da sindicância feita pelo Executivo. A obrigação nossa como vereador também é apurar os fatos e as possíveis irregularidades que tiveram nessa contratação e tomar as providências. Também gostaria de solicitar ao Departamento de Turismo que providenciasse um calendário de eventos no nosso município, né, redundando aí as palavras do vereador Lucas, porque no mesmo dia do Violeiros teve a festa da Santa Cruz da Estrela, teve mais umas 2 festas, então na realidade aí a população fica meio sem saber aonde ir e acaba não prestigiando todos os eventos que tem no nosso município. Queria parabenizar também o vereador Léo pela iniciativa, né, da projeto de micro e pequenas empresas, e também gostaria de convidá-lo para a gente assinar junto, está quase pronto um anteprojeto que eu estou fazendo,
onde trata realmente disso aqui, né, desse tipo de trabalho, porque acho que tem muito campo para as pessoas que moram na cidade de Passa Quatro, os sitiantes, que tem aí laranja, limão, mandioca, enfim, tudo que pode fazer parte da alimentação das crianças, da merenda escolar, sem comprar do município, porque assim daria uma alavancada no financeiro das pessoas que moram hoje na zona rural e podem de maneira direta oferecer aí para nossas crianças alimento com melhor qualidade. Então está quase pronto o anteprojeto. Se os senhores vereadores também quiserem assinar comigo, vai ficar à disposição para a gente apresentar para o prefeito aí na próxima sessão. Quanto à vinda do professor Oscar de Oliveira Alves, também, o que é mais importante que se faça antes da eliminação, já foi pedido por mim nesse mandato agora de 2013, o redutor de velocidade, porque ali as pessoas passam em frente à minha casa, e a velocidade mínima ali é 120 por hora. A preocupação é quando tiver pessoas andando, que não são poucas, e uma pessoa perder a direção, o motorista aí vai causar um grave acidente, com certeza machucar os munícipes que ali transitam. E se somos uma cidade que quer ter um fim turístico, né, acho que nada melhor começar por a entrada da cidade e fazer uma entrada bonita. Eu fiquei bastante assustado também quando li a reportagem do jornal que vão ser tiradas ali, né, as árvores, né? E quer dizer que o porquê disso nós precisamos saber qual é a finalidade, não é isso? Também vem à tribuna para solicitar ao senhor prefeito para que tome uma medida urgente contra o Distrito Industrial. A gente faz parte da comissão, né, do PROMID. Não tem mais terrenos, várias pessoas solicitando terreno para que façam empresa, para gerar emprego. E eu venho comentário que talvez seja adquirido aí o antigo prédio da Vigor, né, da cidade, adjacências ali, um lugar bom, porque vai gerar emprego para o bairro São Salvador, a Vila Kennedy. Eu até sugestão para o prefeito para que vendesse aquela área na Anhanguera, porque a distância, né, para Santa de Passa Quatro, um pouco longe, deve ter em torno de 20 quilômetros ou mais. E a empresa para a gente para o interior de São Paulo hoje, que há mais de 50, 100 empregos, a gente sabe que é muito difícil para a locomoção de todo, né, o bens que a empresa tem para gerar emprego. Então, quem sabe com empresas menores, a geração de emprego seria um pouco mais rápida. Também venho falar, já presidente, das minhas indicações. Indicação, principalmente da Praça Mário Matoso, eu sei que é bastante polêmico, mas a gente tem que falar. Existe um canteiro muito grande hoje, onde as entidades se acostam nos canteiros para ficar de frente para o palco, que vai ser a festa italiana. Eu acho que sem, né, arrancar as árvores, como fizeram na Praça Zequinha de Abreu, podiam ser reaproveitadas as próprias árvores, jogar o canteiro bem para trás, então a área de lazer da praça seria muito maior, aquele canteiro no meio também poderia ser revitalizado, de uma maneira diferente, onde o aproveitamento da praça seria melhor para a cidade e para manter o glamour da festa italiana, que realmente no centro da cidade a festa passa a ser diferente. Então fica aí a ideia para o senhor prefeito municipal. Ali no cais, onde a gente passa em frente todo dia, as pessoas que trabalham no cais, doutor Castal, doutora Feira, sabe o que eu estou dizendo, não tem mais indicação na rua. Pessoas estão transitando, não sabendo como é que faz para retornar, veículos parando em frente ao bar do Toninho para entregar mercadoria, não sabem onde pode parar, e logo as pessoas na faixa hoje já está quase que acabada ali, não aparece mais, pode machucar alguém e ocasionar um acidente sério ali no cais. Agora eu queria pedir encarecidamente ao seu prefeito municipal a indicação que eu fiz em 156 sobre a via Zequinha de Abreu. O assunto é sério, em menos de um mês tivemos 3 acidentes seríssimos, né? Um até foi com um caminhão da minha empresa, caminhão grande, que o motorista só não faleceu porque o caminhão é grande, senão teria falecido, devido a animais soltos na pista. Uma semana atrás do acidente com o nosso veículo, foi uma família dentro de um carro, e sexta-feira agora outra família. Pegou uma vaca na pista e sofreu vários ferimentos, e por sorte não faleceu ninguém em vários carros que vinham vindo atrás. Então, as pessoas que têm animais, né, eu acho que tem que conservar as cercas das propriedades. Mas principalmente, as usinas que em Santa Passa Quatro arrendam as terras e queimam, né, a cana e a cerca também que protege dos animais, deveriam ser responsabilizadas pelas terras que têm arrendado nas vizinhanças e que levassem um conhecimento, né, um alerta aos proprietários vizinhos da Zequinha de Abreu,
para que realmente tomem cuidado, porque são vidas em risco e qualquer um de nós pode amanhã estar aqui chorando a perda de um familiar. Então, antes que isso aconteça, peço encarecidamente ao senhor prefeito municipal e ao departamento competente para que vejam com a maior rapidez possível, né, como é que se encontram as cercas vizinhas a essa rodovia e também a rodovia do Espizeta, que liga Santa Rita de Passa Quatro a Porto Ferreira, e a rodovia que liga Santa Cruz da Estrela, né, a Santa Rita, o distrito de Santa Rita da Estrela a Santa Rita, e também a Tambaú, que podem, a qualquer momento, devido ao excesso de velocidade que essas pistas faz com que o motorista ande, acontecer um acidente. Muito obrigado, senhor presidente. Convido agora a vereadora Norma para assumir a presidência, para que eu possa fazer uso da palavra. Senhora presidente, senhores colegas vereadores, ouvintes da rádio Santa Rita FM, internautas que nos acompanham pela internet, o nosso muito boa noite. Inicialmente, não esquecendo os presentes também, nosso boa noite e agradecidos pela presença na Câmara. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao senhor prefeito, que respondeu a uma indicação nossa, onde ele determinou a regularização de todos os registros das pessoas sepultadas no cemitério do distrito de Santa Cruz da Estrela, muito embora tenham conseguido apenas os sepultados a partir de 2005, mas já é um começo para que se regularize a situação daquele distrito e daquele cemitério. Também eu agradeço a ele ao atendimento de nossa reivindicação com a melhoria da quadra de esportes de Santa Cruz da Estrela, onde foram substituídas as tabelas que estavam em péssimo estado. Agora, falando daquele distrito, o que preocupa um pouco, que lá, reduto de eleitores do Dr. João, do nosso prefeito, onde centenas de pessoas confiaram ali o voto ao prefeito eleito, e agora estão amargando aí, recebendo apenas migalhas do que foi prometido. O administrador foi eleito, senhor prefeito, realmente cumpriu uma promessa de campanha, só que apenas elegeram o administrador e não lhe deram mais nenhum recurso humano, nem recurso material. O senhor Orivaldo fica lá na Estrela com apenas 2 homens, como sempre ficou, e não tem condições de prestar um serviço digno e satisfatório para aquela população. Também encontra-se sem recursos talvez de melhorias que Santa Cruz da Estrela também merece. Além disso, o funcionário eleito, como foi, agora perdeu o salário, diminuiu o salário, porque ele perdeu a hora extra. Quer dizer, agora está à disposição 24 horas lá e ainda não tem hora extra, porque ele ocupa um cargo de confiança. Então eu acho que o seu prefeito, ele precisa aí honrar mais os votos que recebeu naquele distrito, tá? Ele deve também considerar a Estrela como parte de nosso município, e não como um fardo a ser carregado, como todos os outros estão aí e estiveram no poder e consideraram a Estrela. Lá existem também cidadãos que merecem respeito e atenção da população. Chega de migalhas, eu acho que Estrela merece muito mais do que festa, carnaval e desfile. Isso vai chegar uma hora que não vai mais satisfazer as pessoas de lá. E 4 anos, senhor prefeito, passam muito rápido. Então eu gostaria que o senhor dispensasse
uma atenção que foi prometida na campanha para aquele distrito e até agora muita coisa não foi feita. Gostaria agora de falar de coisa boa e parabenizar os organizadores do primeiro campeonato de futebol de areia Boa Vista, o qual homenageou aí o senhor Albertinho Gusson, e cuja final ocorreu ontem no período da manhã, lá no Centro de Lazer do Trabalhador, sagrando-se campeã aí a equipe dos Mete Loucos. Nossa homenagem especial ao senhor Antônio Carlos da Silva, o Bia, vulgo Bia, o qual se disponibilizou a suprir aí talvez uma lacuna deixada pela administração e doou o seu tempo e também sua competência em prol da organização desse torneio, que eu tenho certeza agradou em cheio a toda a população do bairro Jardim Boa Vista e das imediações. Parabenizo também o seu Albertinho Gusson pela justa homenagem e a todos os atletas que brilhantemente participaram daquela competição. Além de agradecer mais uma vez o amigo Gilberto e o deputado Roquinho Barbieri, esse que nunca se esquece de Santa Rita e nunca nega o apoio quando é solicitado. Agora, o que mais agradou, gente, nesse futebol, nesse jogo, nesse campeonato, foi ver aqueles jovens jogando e dando sangue pela camisa do time. Lá eles colocavam a bola no pé, colocavam o time no coração. Agora vocês imaginem aqueles meninos defendendo nossa cidade, defendendo Santa Rita do Passa Quatro. Acredito que iriam molhar a camisa, iriam suar, tá? Iriam derramar lágrimas de sangue, se preciso, para defender nossa cidade. Que eles mostraram raça e mostraram também que são craques. Eu acredito que Santa Rita tem sim profissionais, tem jogadores de qualidade, tá? Eu acho, falei ontem e repito aqui, seria muito melhor nossos governantes apoiarem o nosso esporte local, incentivarem nossos atletas e não ir buscar lá fora jogadores para representar Santa Rita. Aqui existem bons atletas, nós não precisamos buscar lá fora, não. Vamos incentivar nosso esporte, vamos incentivar nossos atletas em todas as categorias, vamos prestigiar nossos jovens. Nós temos que garantir aí, senhores governantes, acima de tudo, o Poder Executivo tem que garantir um lazer sadio para os nossos jovens, que tanto precisam. Vamos participar das competições esportivas. Isso nós devemos e não podemos abrir mão, mas vamos participar delas, senhores colegas, com nossos atletas. Vamos colocar nossos jovens para defender nossa cidade. Eles estarão lá defendendo, vestindo a camisa de Santa Rita. E o ganhar ou perder, desde que eu era pequeno, isso faz parte do jogo. Eu acho que nós temos que participar, mas acima de tudo, valorizar nossos atletas. Afinal, a maioria dos atletas aqui ficaram magoadas com o último campeonato, quando não lhes deram chance e foram buscar jogadores lá fora. Então fica registrado o meu pedido aqui ao senhor prefeito, ao diretor de esportes, que dê esse incentivo aos nossos atletas. E nas próximas competições, primeiro vamos ver os nossos jogadores. Depois, se faltar, aí sim, pessoas de fora da nossa cidade. Agora eu gostaria de falar alguma coisa, porque muitos estão falando aí em perseguição política, que é agora a pauta da nossa cidade, e a perseguição política da Câmara contra o prefeito municipal. Aliás, eu acredito que esses comentários, eles tenham origem dentro aí da rede de intrigas que foi instalada pelos atuais governantes. E para que servem esses comentários? Talvez para criar uma cortina de fumaça e esconder aí alguns absurdos que são cometidos pela administração municipal atual. Há poucos dias nós fomos metralhados, os vereadores desse legislativo. Por quê? Porque abriram a segunda SEI.
Essa FEI, todos sabem, tem por objetivo aí apurar irregularidades na contratação emergencial de firma de varrições de rua. Contratação essa feita pela Prefeitura, sem licitação, ou seja, com dispensa de licitação e na modalidade de contrato emergencial. Fomos malhados, sim. O Poder Executivo bradou para todo quanto é lado que a cidade estava tudo em ordem na nossa cidade. O contrato havia sido feito respeitando os ditames legais. E por que fizeram isso? Por que contrataram emergencialmente? Segundo alegava o Poder Executivo, porque o Tribunal de Contas teria considerado irregular o contrato 37/2009 com a empresa GMA. Esse contrato estaria previsto para encerrar agora em maio, início de maio de 2009. Aí, como está virando agora o zero e vezeiro, o Executivo colocou a culpa no Tribunal de Contas e cancelou um contrato que estava em pleno vigor, tá? Para depois contratar emergencialmente outra firma. Nossa atitude, ela chegou a ser considerada uma armação desse presidente, tá? Que segundo a rede de intrigas, tinha a intenção de caçar o prefeito e o vice-prefeito para assumir a prefeitura. Eu gostaria de deixar aqui em público, como eu já falei para o prefeito, para que ele fique tranquilo, deite e durma. O que ora lhe fala aqui não tem nenhuma intenção em caçar ninguém, e muito menos ocupar o cargo de prefeito. Eu acho que quem está criando os monstros, fantasmas, é o próprio prefeito e são os seus assessores. Essa casa somente está cumprindo o seu papel de fiscalizar e primando pelos direitos do cidadão santarritense. Agora, pasmem vocês, fomos malhados, acusados de perseguir, porque tudo estava em ordem no contrato. De repente, no dia 10 de junho, esse vereador que vos fala, na qualidade de presidente da casa, foi surpreendido por um ofício encaminhado pelo senhor prefeito municipal, onde o mesmo reconhece que atentou aos alertas formulados por essa Câmara e reconheceu que realmente o contrato que ele fez em caráter emergencial estava eivado de vícios, estava errado. E para isso, ele determinou aí a instalação de uma sindicância para apuração de eventuais responsáveis. Em uma parte do despacho, como foi lido pelo Paulo, o prefeito ainda fala: em suma, e agora analisando detidamente esses autos, constato e verifico, conforme relato do senhor presidente da edilidade, que o processo aqui epigrafado, que culminou com a celebração do contrato administrativo 96/2009 entre a empresa GMA e essa municipalidade, recebeu encartes do TC Tribunal de Contas 789-00608, procedimento esse que tramita perante o Tribunal de Contas do Estado, e que julgou irregular a tomada de preço 14/2007, e o contrato 18/2008, celebrado também entre a GMA e o município. Noto que a decisão gerada do processo 789-00608, canha estranhamente anexacional, ocasionou uma série de manifestações subsequentes que ensejaram a adoção de atos administrativos, atos dele, eivados de vícios decorrentes do equívoco daquela imprópria juntada. Quer dizer, os vereadores alertam, avisam, instauram um procedimento para apurar, garantindo que estavam, eles batem no peito e falam que não estavam. Aí de repente o prefeito vem e fala: não, está tudo errado mesmo. Nós vamos ter que instaurar uma sindicância porque nós erramos. Está certo que o senhor prefeito busca, nesse despacho, né, com uma brilhante exposição aí, ele busca se eximir da responsabilidade dele, né? Só que eu não acredito que ele vai conseguir convencer aí, que ele desconhecia também o fato
de que a empresa contratada para esse serviço, ela seria de um partidário político seu do PSDB, um militante ativo na sua campanha política, um amigo de festas e um amigo bom, que ele era vidente também, porque ele preveu tudo isso que ia acontecer antes de virar o ano e já sabia que a firma que ia ser contratada era aquela que foi constituída por sua filha após as eleições. E o pior, o que deixou mais indignado ainda, é que o senhor prefeito, numa demonstração de um exímio conhecimento jurídico, onde ele mostrou isso neste despacho, que ele redigiu e assinou, a assinatura dele, tá? Ele não possa, com todo esse conhecimento, ter observado um erro tão grosseiro, entre outros, que existiram na contratação dessa firma de varrição em caráter emergencial. O senhor prefeito, nesse despacho, ele demonstra um conhecimento técnico, principalmente jurídico, com palavras e termos jurídicos, tá? Um conhecimento para tomar decisões com total segurança, gente. Na minha humilde opinião, aqui, senhor prefeito, o senhor deveria dispensar todos os assessores jurídicos, que até agora também não lhe auxiliaram em nada, e o senhor mesmo dar pareceres para justificar suas decisões. O que eu acho que iria até melhorar aí o andamento da máquina pública municipal. Oxalá, senhor prefeito, passe a adotar essa posição. Posição do quê? De conferir pessoalmente, tá? E quando for cabível, que ele corrija as decisões de seus assessores. Por quê? Conhecimento ele demonstrou nesse despacho, que ele tem muito conhecimento jurídico e técnico. Então, amanhã ou depois, ele não vai poder alegar que praticou qualquer ato eivado de vício, em virtude de ter sido levado a um equívoco por qualquer tipo de assessor. Porque ele mostrou conhecimento, e quem tem conhecimento sabe o que faz. Mas para encerrar, eu só gostaria de perguntar para vocês, se mediante tudo que nós falamos aqui, tudo que aconteceu, o que vocês acham? População, a Câmara está perseguindo o prefeito? A Câmara deveria se calar à sombra de tão latente ilegalidade? É justo os senhores vereadores aqui serem perseguidos de forma pessoal e vingativa, e somente porque estão cumprindo a missão para a qual foram eleitos de forma democrática? A resposta, gente, a resposta só pode ser um não bem grande. E chega, vamos falar um não à mordaça que estão querendo colocar no legislativo. Estão querendo com isso fazer o nosso silêncio. Eu tenho certeza que nós vamos continuar aí exercendo as nossas funções. Nossos companheiros não vão se curvar a ameaças. O que for bom, certamente eu serei um dos primeiros a vir aqui e exaltar o trabalho da administração. Agora, o que for ruim, o que for suspeito, as mazelas, nós estaremos aqui sim fiscalizando e, se possível, punindo eventuais responsáveis na forma da lei. Aliás, em se falando de ameaças, perseguições e vinganças, ou esse governo tem uma memória muito curta, ou sua rede de intrigas atua de forma independente, ou então ele gosta de esconder a mão quando dá o tapa. Porque não é possível. Todas as ameaças anunciadas aí pelos governantes atuais e seus seguidores, as quais, essas sim, saem do campo político para adentrar no campo de perseguições pessoais repugnantes, elas estão se concretizando. E aí vai indagar o chefe do executivo, ele não sabe de nada, não fez nada e não viu nada. Assim, existem aí, rodando, ameaças contra o vereador Lucas, ameaças de perseguições pessoais contra o vereador Castaldi, contra o vereador Sebastião, contra a vereadora Norma, contra o Dr. Mauro Zorzi, ex-prefeito, e contra o José Henrique Zorzi, e outros. Talvez adversários políticos, e não os inimigos pessoais, como estão sendo tratados aqui pelo governo municipal.
No que diz respeito à minha pessoa, uma das ameaças já se concretizou, e eu quero esclarecer em público. Ou seja, buscaram me prejudicar junto à administração estadual, mais precisamente junto à Secretaria da Segurança Pública, levantando aí a hipótese de que não seria compatível eu exercer a presidência da Câmara e o cargo de delegado de polícia. É lógico que, mais uma vez, o gato escondeu a pata, né? E agora o autor dessa denúncia, essa malfadada denúncia, não vai aparecer. Mas foi feita. Isso, na minha concepção, gente, só tem um nome: é covarde. Eu não tenho medo, eu adoraria debater com um homem, debater juridicamente, mas infelizmente, ratos não falam e não escrevem. Aconteceria sim uma incompatibilidade, se houvesse previsão do cumprimento de expediente do presidente da Câmara na lei orgânica ou no regimento interno, o que não existe. Ora, o que não é proibido é permitido. Além do mais, eu cumpro o meu expediente de delegado e depois das 18 eu despacho aqui na Câmara. Não há nenhuma incompatibilidade, mas isso eu já coloquei aos meus superiores, estamos aguardando uma decisão. Agora, eu queria agradecer aí o meu caro denunciador pela sua preocupação pelo meu excesso de serviço. Seria super conveniente que eu me afastasse de delegado da polícia e continuasse aqui exercendo, ganhando o meu salário. Me afasto, cruzo os braços e continuo recebendo e não perco um tostão. Só que eu estou ainda como delegado porque eu não quero que a cidade de Santa Rita perca mais um dos poucos policiais que já estão em exercício aqui. Porque já não tem. Se eu me afastar, a Polícia Civil vai ficar sem ninguém. Por isso que eu estou aqui. Não precisa se preocupar comigo, não. Está incompatível. Eu gosto de trabalhar. Eu tenho amor a Santa Rita. Eu não vou trair o meu povo. Eu não vou trair o compromisso de campanha que eu iria tentar aumentar o contingente aqui. A pessoa, fiz campanha falando isso e eu me afasto e vou para ficar em minha casa de braço cruzado? Então, meu caro denunciador, não tenha preocupação com isso. E outra, eu não vou trair meu povo, não tenho vocação de ser traidor, mas também não tenho vocação de ser traído. Eu não admito que uma pessoa fale uma coisa à minha frente e depois faça outra e se esconda. Se faz, assume e fala. Essa atitude de tentar me prejudicar somente vem demonstrar aí um total despreparo, um total desespero, uma falta de caráter. E acima de tudo, uma atitude para tentar me calar. Mas não vai conseguir. Eu fui eleito e vou cumprir meu mandato até o fim de forma honrosa. Tenho certeza disso. E para finalizar, eu gostaria apenas de ler para os festeiros, seguidores da administração, e que estão aí nos bares, já se vangloriando, que já transferiram o delegado. Eu gostaria apenas de pedir vênia para os senhores, para ler o artigo 134 da Constituição Estadual, que copiou a federal, onde diz claramente o seguinte, senhores festeiros: o servidor, ou seja, eu sou um servidor, durante o exercício de mandato de vereador, será inamovível. Se ele souber o que quiser essa palavra, então para de falar na rua que está transferindo delegado. Pegue um dicionário e leia a Constituição. Desculpe um pouco o desabafo. Só para finalizar, eu gostaria do líder do prefeito que ele verificasse junto ao departamento de trânsito o que eles quiseram dizer com aquela placa na esquina da Florindo Formoso com Alcides Perotti. Eles inventaram uma placa nova de sinalização. E eu, como delegado de polícia, vinha domingo, depois do campeonato, pelo Alcides Perotti, me deparei com aquela placa e, sinceramente, eu parei e não sabia o que eu fazia na direção. Se eu, como delegado, diretor de trânsito, não sei, imagina um leigo. Colocaram uma placa, simplesmente colocaram uma placa de sentido
proibido, é uma placa... Mentira só. O senhor podia repetir, por favor, o endereço? É na rua Florindo Formoso, na esquina da rua Alcides Perotti. Eles colocaram uma placa de sentido proibido e deitaram essa placa. O correto ali seria uma placa de proibido virar à esquerda, eu acredito. Mas do jeito que essa placa que inventaram, ela não existe. Então, senhor prefeito, chame a atenção aí dos meninos do departamento de trânsito que parem de inventar a sinalização, porque isso pode causar um acidente. E eu realmente, e não é mentira, eu parei o carro alguns segundos porque eu não consegui entender essa placa. Tá? Eu agradeço a atenção. Muito obrigado a todos, senhora presidente. Não havendo mais material para o expediente, consulto os senhores vereadores da necessidade de suspendermos a sessão pelo prazo regimental de 10 minutos ou darmos continuidade. Reaberta a sessão, passaremos à ordem do dia. Segunda discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, número 004/2013. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, 004/2013, dispõe sobre a inclusão do artigo 76A e parágrafo único na Lei Orgânica da Assistência Climática de Santa Rita Passa Quatro, São Paulo. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, analisando a emenda e os princípios de constitucionalidade e juridicidade, a comissão dá parecer favorável ao presente projeto. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, número 004/2013, entra em segunda discussão. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, número 004/2013, entra em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem, que se manifestem. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, número 004/2013, aprovado por unanimidade em segunda votação. Convido o vereador Dr. Domingos Antônio de Matos para que reassuma a presidência. Projeto de Lei 44/2013, que dá nova redação ao artigo 5º da Lei 2.893, de 24 de março de 2010, alterada pela Lei 2.913, de 8 de junho de 2010. A Comissão de Justiça, de Constituição, Justiça e Redação, vendo que o projeto atende à Lei Orgânica Municipal em seu artigo 3º, e pelo exposto, tendo o chefe do Executivo atendido às normas, a Constituição dá parecer favorável ao projeto de lei. Sala de Sessões, 7 de junho de 2013, Paulo César Miciato, relator, Sebastião César Barioni, membro, Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, presidente. Projeto de Lei 044/2013 entra em discussão. Projeto de Lei 044/2013 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem, que se manifestem. Projeto de Lei 044/2013, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 45/2013, que modifica a redação do item 3 do artigo 2º da Lei Municipal número 2.267, que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto de lei atende à Lei Orgânica Municipal e essa comissão dá parecer favorável ao presente projeto de lei. Sala de Sessões, 7 de junho de 2013, Paulo César Miciato, relator,
Sebastião César Barioni, membro. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira, presidente. Projeto de lei número 045/2013 entra em discussão. Projeto de lei 045/2013 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que não estiverem que se manifestem. Projeto de lei 045/2013 aprovado por unanimidade. Nada mais a tratar, eu convoco os senhores vereadores para a 11ª sessão ordinária a ser realizada no dia 1 de julho de 2013, às 20 horas. Agradecendo mais uma vez, senhores e senhoras presentes, os internautas, os ouvintes da Rádio Santa Rita FM, e eu declaro encerrada a presente sessão. Muito boa noite.